Olá, eu sou o Dr. Cascapeira e hoje falando novamente sobre saúde fora da caixinha. Tem muitos médicos, e a gente aprende isso na faculdade, que não precisa tomar vitaminas. Você não precisa fazer suplementação, que a alimentação é suficiente. Será? Essa vai ser a nossa proposta da conversa de hoje no Saúde Fora da Caixinha. Muito que a gente aprende na faculdade, eu aprendi isso na faculdade, que não há necessidade de tomar vitaminas, embora, né, há mais de 40 anos atrás, talvez isso tivesse um pouco de verdade. Mas será que eu preciso tomar vitamina? Doutor, vitaminas eu preciso tomar? Eu como muito bem. Eu como muitas verduras, eu como legumes, eu como frutas, eu me alimento muito bem, eu como proteínas, eu como gorduras boas. Eu falei, tudo bem. Será que eu preciso tomar vitaminas mesmo? Será que essa onda de suplementação não é só uma onda, não é só um oba-oba? Por que será que isso cresceu tanto? Será que não tem por trás também toda uma questão comercial, né? Porque, claro, o comércio de vitaminas e minerais também é um comércio muito grande. Fala-se muito do comércio dos remédios, mas e o comércio das vitaminas e minerais? Como que funciona isso? Então, eu quero trazer para você hoje aqui, talvez para que a gente juntos pense nessa possibilidade, se você vai decidir que precisa tomar suplementos ou não. Quero dar um alô para o pessoal da família Web Rádio, né, que estamos aí no nosso programa todas as quintas-feiras, das 11 às 11h30 mais ou menos, e o Família Web Rádio tem outros participantes muito interessantes lá, que a gente aprende muito. E no meu canal, Saúde Funcional Vida Plena. Então, eu quero dizer para você que, será que eu preciso tomar vitaminas? Será que eu preciso tomar minerais? Por que será? Então, vamos entender um pouco o motivo. Nosso corpo precisa, naturalmente, de vitaminas e minerais. Isso é natural. Todo ser vivo precisa ter as vitaminas, né, minerais que foram descobertos ao longo do tempo, que fazem funcionar melhor a nossa célula. Então, é como se você dissesse assim, será que eu preciso pôr gasolina no meu carro? Será que eu preciso pôr óleo no meu carro? Então, o nosso carro, digamos, o nosso corpo, ele precisa de nutrientes. Nós vivemos, claro, com nutrientes. Isso qualquer criança sabe. Foi se descobrindo, ao longo do tempo, que existem vários tipos de vitaminas e nutrientes, e cada vez se descobre mais como isso funciona no nosso organismo. Então, o nosso músculo, principalmente, por exemplo, precisa de vitaminas e minerais para fazer todo o movimento dele, que é de força, de contração, de relaxamento. Então, nosso cérebro precisa de vitaminas, minerais, para as células funcionarem. É o combustível do nosso corpo. Né? E, aliás, da maneira de levar o combustível para o nosso corpo é a água. Né? A água leva todo esse material, essas vitaminas e minerais, para todo o nosso organismo. Por isso que muitas vezes você não toma água, também você não tem como levar. Mas por que, então, essa moda que vem crescendo absurdamente? Países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, já se usa muita suplementação, e a facilidade e mesmo o custo é muito importante, muito barato. Então, descobriu-se há muito tempo, observando os animais, por exemplo. Então, você tinha lá os animais presos num pasto. E tem um filme muito interessante, isso da década de 50, 60. Um boi se machucando numa cerca de arame farpado, para tentar comer um pouco mais de uma grama que estava além da cerca, filmando. Mas por que o boi fazia isso? Por que o boi se machucava? Ele empurrava um pouco a cerca para poder comer um pouco aquela grama que estava além da cerca. E por quê? Por que faz isso? Por que o animal faz isso? Por que o animal, às vezes, fica andando muito para ir buscar uma grama, né, um pouco mais... O que ele percebe? Então, claro, os animais têm essa percepção de que aquela grama, entre aspas, além da cerca,
ela é mais nutritiva. Ela tá mais, porque senão ele não ia se machucar. Se toda a grama é igual, e é claro que a grama onde ele tem o pasto é uma grama replantada, 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 e naturalmente a grama tira, absorve os minerais, as vitaminas da terra. Né? Estou indo num caminho lógico. Da onde vem? Então a gente aprendeu na escola, né? A planta tem raiz, tronco, né? E folhas, né? Então a raiz, ela faz o quê? Ela entra na terra e ela puxa, absorve os nutrientes que tem na terra. Naturalmente, isso vai para a planta. Então, na grama, por exemplo, né, digamos que não tem um tronco, mas é aquele pequeno, o ramo da grama, ela tem raiz, que vai absorvendo os nutrientes da terra. Muito provavelmente, aquele boi, aquela vaca que estava ali se machucando para comer, ele percebia que aquela grama conseguia pegar nutrientes daquela terra que a grama onde ele tinha ali em cima do pasto já não tinha. Já tinha absorvido, digamos assim, uma grande quantidade de nutrientes da terra, então aquela grama era mais pobre, digamos assim. Tinha menos quantidade de nutrientes. E aquela grama, além da cerca, que não era toda vez, né, sendo comida, aquela terra era mais nutritiva. Então vamos entender melhor de onde vêm, né, os nossos nutrientes. Vem da terra. Não existe. Claro, hoje em dia existe plantação na água, tal, tudo bem que eles vão colocando, mas eles vão colocando as vitaminas na água, a planta vai crescendo, a planta precisa ter os nutrientes. Ora, isso é mais óbvio. Se a planta não consegue absorver os nutrientes que precisa da terra, ela vai ser uma planta com menos nutrientes. A gente vai chamar uma planta pobre de vitaminas e minerais. E quando nós comemos esse tipo de plantas, ou mesmo comemos o boi, quer dizer, comemos a carne, que o boi comeu uma grama com menos nutrientes, essa, digamos, carne tem menos nutrientes. E quando a gente se alimenta ou de vegetais ou de proteínas animais com menos nutrientes, nós colocamos menos nutrientes no nosso corpo. Aonde que está a dificuldade aí? Aonde que está o paradigma? Onde é que está? Não. Então, isto é normal, a gente precisa entender. Nós precisamos entender que as terras são agricultáveis e que eles até repõem, digamos, nutrientes na terra, que é o tal do NPK. E aí a pergunta que se faz é: será que essa reposição de minerais na terra é suficiente para que a planta retenha todos os minerais e vitaminas que nós precisamos para permitir que o nosso corpo funcione melhor? Então, eu vou fazer um paralelo, quer dizer, nós temos, claro, um carro com gasolina. Se você vai colocar gasolina aí no posto, né, onde o padre é dono, né, ele batiza a gasolina. Porque quando a gente fala batiza a gasolina, o que a gente quer dizer com isso? Quer dizer que ele está colocando ali, às vezes, água, né? Às vezes para espessar mais, né, para ter mais líquido e menos qualidade. Ora, o teu carro vai ratear, você sabe disso, todo mundo já teve essa experiência. Você põe uma gasolina pobre, você vai ter o quê? Um carro, o motor do carro não vai funcionar tão bem. Isso é natural, é óbvio. Às vezes fala, não, vou pôr uma gasolina azul, que teoricamente é uma gasolina que é mais pura, né? Que é mais forte, que vai deixar o motor do carro mais potente. Qual é a dificuldade de entender isso? Ou mesmo um aditivo, né? Não, eu vou colocar um aditivo na minha gasolina. O que faz o aditivo? O aditivo vai fazer com que o motor funcione melhor. Isso todo mundo entende. Por que a gente não pode entender que nós temos, muitas vezes, uma alimentação, fazendo um paralelo com a gasolina, uma gasolina pobre, você está pondo aonde, né? E onde você está comprando a gasolina, entre aspas, né? Os nutrientes. E às vezes a gente compra realmente no mercado bom, né? Mas da onde vem?
vem, muitas vezes, de um terreno, de um solo empobrecido. Então, quando o solo já está mais pobre, você vai ter um nutriente, uma planta, um alimento mais pobre. O teu corpo vai sentir, vai ratear. Igual o carro rateia, o teu corpo vai ratear. O que é ratear? Você pode sentir fraqueza, você pode sentir desânimo, você pode sentir depressão, você pode sentir falta de energia. Porque, lógico, você está subnutrido. Quando a gente fala em desnutrição, todo mundo entende. Fica sem comer, uma criança que não fica sem comer, como a gente tem em alguns países que não tem alimentação, alguns países aqui da nossa América Latina, que infelizmente entraram em regimes absurdos, e que as pessoas estão literalmente morrendo de fome, porque não tem comida. Você entende que é desnutrição. Né? Crianças com, às vezes, 1 ano, com peso de criança de 2, 3 meses, a criança está desnutrida. Isso todo mundo entende, mas isso é o extremo. Qual é um termo no dia a dia que a gente pode estar, não desnutrido, mas subnutrido? A subnutrição vai fazer que você tenha uma subvida. Ué, você não vai ter o potencial total. Você não vai estar com a força total, inclusive cerebral. E o corpo tem uma inteligência que, se você não tem todo o suporte nutricional adequado, você vai naturalmente empobrecer as tuas atitudes. Então, será que uma criança subnutrida vai ter toda uma nutrição cerebral para aprender melhor na escola? Será que, se você estiver subnutrido, você vai ter um desempenho profissional como você poderia ter? Então, a gente precisa olhar hoje em dia, quando a gente fala de subnutrição, que é uma situação do nosso momento. Eventualmente, nós teremos no futuro, acredito eu, uma maior preocupação com governos sérios em colocar os adubos necessários, cada vez melhorados, para que os alimentos sejam mais nutritivos. Mas, enquanto isso, nós precisamos entender que a suplementação, o que é suplementação? É quando você faz alguma coisa a mais, você suplementa. De minerais e vitaminas é um fator importante e adequado. Então, aquela história que só a alimentação resolve, você precisa ter realmente um conhecimento de onde você vai comprar, o agricultor, de repente, que tem que ser aquele pequeno, que não satura o solo, que não põe muita toxina. Mesmo assim, vamos lá. Vamos imaginar que você vai comer um alimento que venha de um agricultor, né, de um agricultor mais individual, que ele cuida mais da terra dele, que ele não satura a terra, que ele faz o rodízio de plantação, tudo bem. Mas ele vai precisar colher em algum momento, num tempo anterior à maturação. Então, alguns alimentos, por exemplo, como eu tenho dito, a banana. A banana tem nutrientes importantes para o nosso organismo, mas ela precisa ser colhida prematura. E o que é prematuridade? Prematuridade. Ou você, uma criança que nasce de 6 meses, não nasceu, não conseguiu ainda ter uma maturação de tudo que ela precisa. O pulmão dela vai ter problemas. Você precisa dar remédios para amadurecer o pulmão, porque um pulmão vai amadurecer com 9 meses. Com 6 meses não vai ter uma boa maturidade, pode ter problemas. Então, imagine que os alimentos, muitos deles são colhidos prematuramente, porque se colhidos na idade certa, digamos assim, no tempo certo, teoricamente vão estar desnutridos ou prematuros, não vão ter todo o nutriente adequado. Então, mesmo e assim, você vai ter um alimento bonito, mas um alimento que amadureceu fora, quer dizer, entre aspas, continuou amadurecendo fora da terra, né? Como se uma criança que nasce e vai amadurecer fora do útero materno. Vai ter todo um cuidado. Se você pega uma criança de 6 meses e você não põe lá numa incubadora, com todos os cuidados, com todos os nutrientes, essa criança talvez não sobreviva. Né? Mas os alimentos
são amadurecidos fora do útero da Terra, digamos assim, para você entender. E aí, naturalmente, não terão a suplementação adequada. Então, o que eu quero trazer hoje aqui, para você raciocinar comigo, é que a suplementação é hoje um imperativo, digamos assim, para que você tenha uma boa saúde. Então, não dá para, teoricamente, falar, não, eu não faço nenhum tipo de suplementação. Então, vamos por exemplo, vamos falar de novo de algumas suplementações básicas. Vamos falar da vitamina D. A vitamina D, ela é naturalmente absorvida ou produzida de um casamento. Olha a metáfora que eu vou trazer. Existe um casamento entre o Sol e o colesterol, né? O casamento entre o Sol e o colesterol dá como, né, produto, como filho, como filha, a vitamina D, que é considerada hoje um hormônio, por causa de todo um processo, inclusive, imunológico e etc., que é considerado um hormônio. Então, a vitamina D nasce quando o sol atinge a nossa pele. Ora, como diz o nosso professor e amigo, Dr. Lair Ribeiro, temos hoje uma heliofobia. Fobia é medo, hélio é sol. É um medo de tomar sol. As pessoas vão na praia, se empanturram logo de cara de um protetor solar, que aqui é outra discussão importante, nada de sol, quer dizer, tudo bem. Se eu for falar para você que você vai ficar 4 horas derretendo no sol das 10 às 2 da tarde, eu vou dizer que você vai ter algumas coisas que não são interessantes. Mas não ficar nem 10 minutos, nem 15 minutos, não ficar nada. Você sair na rua e colocar protetor solar nos braços para não tomar nem um pouco de sol? Quem toma sol hoje em dia? E que horário toma sol? Então, o sol, a humanidade sempre teve bons ossos, digamos assim, ou boa saúde imunológica, porque tomava sol, andava, né? Então a gente andava mais na rua, tomava mais sol. E hoje não, hoje fizeram uma heliofobia, quer dizer, por causa do medo, e o medo é uma ferramenta muito, digamos assim, usada. Por causa do medo, as pessoas não tomam sol. Se não toma sol, não produz vitamina D. Se não produz vitamina D, você vai ter uma pouca vitaminose, vitamina D, que vai trazer repercussões nos teus ossos, vai ter repercussões no teu sistema imunológico. E aí você precisa o quê? Se você não toma sol adequadamente, todo dia, seus 15, 20 minutos no sol do meio-dia, assim mesmo, né? Eu entendo que alguns momentos da Terra devem ter umas poluições que nem devem chegar aos raios necessários para a produção da vitamina D. Então, estou trazendo para você aqui uma informação de que, se você não toma sol, você precisa suplementar a vitamina D. Ah, e o alimento? Não, no alimento não tem. É sol ou suplementação de vitamina D. A minha vitamina D, fiz esses dias o exame, está em 112. Estou muito feliz. Porque não é 100. Veja, eu não estou intoxicado, meu rim está funcionando bem, eu estou sem problema. Então, existe aí um outro processo complicado da gente conversar. Será que a intoxicação é 100? Tem pessoas que têm mais que 100 e não estão intoxicadas. Então, de novo, nós temos aí hoje paradoxos. Então, eu digo para você, há necessidade de você suplementar a vitamina D em doses adequadas, para você ter vitamina D em doses adequadas no teu organismo, para melhorar a tua parte óssea, para melhorar a tua parte cerebral, para melhorar a tua parte imunológica, principalmente. Então, nós temos aí que entender esse aspecto. Ah, vitamina C. Será que eu preciso suplementar a vitamina C? Mas eu tomo suco de laranja todo dia? Meu Deus do céu! Não faça isso, não tome suco de laranja. Suco de laranja, comer a laranja sim, mas o suco de laranja, altíssimos índices de açúcar, né, que é a frutose. A frutose é um veneno. Suco de fruta é um veneno. Porque o veneno, né,
ele é a frutose, que vem junto com o antídoto, que é a fibra da fruta. Então, quando você come a fruta, você está colocando junto o veneno com o antídoto. Aí tudo bem, você vai absorver o que precisa. Mas, de novo, a laranja será que tem a vitamina C suficiente? Eu tenho encontrado nos meus pacientes muitas pessoas com vitamina C abaixo do mínimo. Abaixo do mínimo. Ah, doutor, eu tomo suco de laranja, como laranja todo dia. Então, alguma coisa está acontecendo. Né? Ou você não está absorvendo a vitamina C adequadamente, por processos do teu organismo, ou as frutas que você está comendo não estão adequadas em quantidade de vitamina C. Então, 2 aspectos. Vitamina C é importante? Muito. Né? Você vai ter o sistema imunológico, principalmente, precisando da vitamina C, e ela é um antioxidante. Ela combate o enferrujamento. Combater a oxidação, combater o enferrujamento, é basicamente prevenir doenças e diminuir a velocidade do envelhecimento. Diminuir a velocidade do envelhecimento. Então, basicamente, é isso que a gente tem aqui para falar para você. Então, antioxidante, porque o nosso corpo vai oxidando, vai enferrujando. Então, eu preciso combater essa ferrugem que é interna, que é provocada pelo oxigênio, né? Porque se você deixar um ferro exposto no oxigênio, ele vai enferrujar. Então, o oxigênio que você respira, que nós respiramos todo dia, vai enferrujando o nosso corpo. Então, a gente precisa combater esse enferrujamento que leva a doenças e ao envelhecimento. Então, precisa combater. Vitaminas do complexo B são fundamentais para uma série de funcionamento do nosso corpo. Então, elas trabalham até na parte genética. A gente sabe hoje em dia que a epigenética, a necessidade de altas doses de vitamina do complexo B. E, de novo, os nutrientes, ou mesmo a carne, que teria que ter o complexo B, não tem o suficiente. Porque o boi comeu a planta que está pobre. E aí o boi também viveu com uma ração, muitas vezes, que é pobre, que não vai deixar ele bem nutrido. Vai deixar ele, às vezes, sob efeitos de alguns hormônios, algumas coisas, com até mais gordura ou mais músculo, mas não está bem nutrido. Então, você não vai ter complexo B. Se você não suplementar, você vai ter. Então, hoje em dia, nós temos muitas pessoas com formigamentos no corpo, né? Com formigamentos, parestesias, formigamentos na perna, problemas de esquecimento, problema de memória, de concentração, por falta de vitamina do complexo B. E aí eu falo, você vai comer mais carne do boi pobre em vitaminas e minerais? Não adianta, vai precisar suplementar. E aí é interessante porque quando a gente fala de suplementação, você tem as suplementações prontas, claro, são excelentes. Mas quando você vai, eu faço um desafio para você. Pegue uma dessas vitaminas aí que são famosas, né? Que tem vitamina no CT homem, uma mulher, depois dos 50, e dá uma olhada na composição. Dá uma composição. E compare, por favor, compare, muitas vezes, com algumas composições de uns suplementos, às vezes, importados, né? Ou mesmo manipulados. Né? Então, a gente faz uma manipulação, por exemplo, onde a gente usa magnésio, ou quelado, ou dimalato, ou treonato, de 200 a 300 miligramas. Você pega uma dessas vitaminas prontas, que fala, estou tomando a vitamina OME, não sei o que lá, depois dos 50, tem 30 de magnésio. Aí você fala, não, vitamina do complexo, vitamina B12, né? Que a gente usa às vezes até 1000 microgramas. Está lá, está 5. Não, eu vou explicar, está 5 microgramas, 15 microgramas. Como assim 15? 15? A gente usa 1000. Aí fala, mas tem lá o RDC, que é o R, que é a quantidade diária que a gente precisa de vitamina, que está lá. Então você vai ver lá, 100% do mínimo necessário, 200%. Isso aí quando foi feito essa tabela, ela foi feita para você não ficar doente, para você não morrer de doença, para aquilo que foi feito. Para você viver bem,
Aquilo é um absurdo. Aquilo é um absurdo. Infelizmente, aquilo é um absurdo. Então, o que eu estou dizendo assim, aí você vai ver, e às vezes você vai olhar nessas caixas, né? O que tem lá dessas vitaminas prontas? Tem talco. Eles põem talco lá para poder, não sei bem por quê, para deixar a cápsula mais escorregadia, sei lá. E um monte de aditivos, e essas coisas todas que, quando você faz, por exemplo, uma formulação manipulada, não tem aquilo. Pode olhar. Então, o convite de hoje, de reflexão, que é tomar vitamina, por quê? Por que eu tenho que tomar vitamina, doutor? Eu tenho que tomar vitamina porque o meu alimento é pobre. Ele é colhido prematuramente. E se eu quero ter uma vida plena, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ter uma vida onde realmente eu vou estar otimizado, eu vou estar envelhecendo, né, ou trabalhando melhor, crescendo melhor, a criança que cresce melhor quando você suplementa, ou você vai precisar otimizar. Otimizar é deixar no melhor, no ótimo, não deixar simplesmente no tradicional, no normal. No normal, no sentido, a minha vida é uma vida boazinha, sabe, boazinha? Eu vivo e tal. Mas quando eu chego de tarde, eu já estou cansado, eu não tenho energia para fazer mais coisas, então eu queria fazer mais exercício, academia, queria namorar mais com minha mulher, com meu marido, não tenho vontade, não tenho energia, não tenho força. E aí eu vou no médico, e o médico fala, está tudo bem, você está ótimo. Claro, você está ótimo, nem às vezes mede as vitaminas. Tá? Então, às vezes a medicina tradicional nem mede as vitaminas. Então é importante você medir as vitaminas. Os convênios hoje em dia até bloqueiam alguns tipos de, digamos, de exames, mas não importa. É importante que você busque uma nutricionista ou um médico mesmo que tenha uma visão de que vitaminas e minerais são muito importantes. Então, além do remédio que você toma para a tua pressão alta, para o teu coração, para o teu diabetes, para o teu colesterol, né? Fazer o quê? Ou para a tua fadiga, às vezes você toma, ou para a tua depressão, né? Porque tem muito caso de depressão que melhora com nutrientes. Eu já tive vários casos de depressão que a gente foi, além do tratamento convencional, suplementando e a pessoa foi sentindo melhor. Porque, na verdade, ela não tinha depressão. Ela tinha um quadro de subnutrição. Se está subnutrido, vamos pensar junto? Se você não tem os nutrientes para o corpo produzir o que ele precisa produzir, e aí você precisa produzir o hormônio antidepressivo que chama serotonina, que é 80% produzido no intestino. Mas ele faz parte de moléculas. Esse neurotransmissor, esse hormônio faz parte de moléculas. Essas moléculas têm lá, tem nutrientes que fazem isso aí. O corpo é assim que funciona. Se você não tem iodo, se você não tem selênio, se você não tem vitamina A, vitamina D, você não faz um bom hormônio da tireoide. Então, o hormônio vai ficar fraco. E aí você pode ter um hipotireoidismo só por falta de suplementação. Ferro, muito comum. Você não tem ferro suficiente, porque não suplementa isso adequadamente, e você vai ter, então, uma depressão causada por uma disfunção de um hormônio, que é só da tireoide, por simplesmente uma desnutrição, né? Por falta de vitaminas, falta de minerais. Então, eu acho que eu consegui responder para você, doutor, por que eu tenho que tomar vitaminas? Se o meu médico diz que a comida, o alimento, já tem tudo. E eu digo para você, será que tem? Pesquise, né? Observe, vai atrás disso. Porque hoje em dia, nós precisamos permitir que a verdade venha à tona, porque a verdade vai nos libertar. E a verdade em vários níveis. Tá bom, pessoal? Muito obrigado e mais Saúde Fora da Caixinha, no meu canal Saúde Funcional Vida Plena e aí no canal do Luiz, na Família Web Rádio. Outro dia encontrei uma pessoa, falou, eu te escuto, doutor, na Família Web Rádio. Que legal, Luiz. Muito bom, muito obrigado. E até semana que vem, ou até uma nova oportunidade. Muito obrigado.